Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 27 de setembro, a igreja faz memória ao presbítero São Vicente de Paulo. E nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, que Deus seja louvado nesse dia pela vida de cada um de vocês. A igreja hoje faz memória a São Vicente de Paulo, e São Vicente ele tem muito a nos ensinar. E quando falamos de São Vicente de Paulo, nós lembramos dos lares vicentinos, da sociedade São Vicente de Paulo, que há muito tempo na igreja faz um trabalho tão maravilhoso. E eu louvo ao Senhor porque quando Deus curou meu pai da bebida, foi o senhor Procópio, um grande vicentino, que junto com meu pai começaram a estudar a Bíblia e aprofundar nas coisas de Deus. E a sociedade de São Vicente de Paulo, ela faz parte da minha vida de uma maneira muito especial. E eu nunca vou esquecer de tantos benefícios que nós recebemos como família e como seres humanos. E também nas dificuldades nós tivemos o amor de tantos vicentinos. E nós também tivemos a alegria de, na nossa simplicidade, doar um pouco daquilo que nós tínhamos para os outros. Então, que o Senhor Jesus Cristo seja louvado por esse grande santo, São Vicente de Paulo. E eu gostaria de falar um pouco, e para que todos possam conhecer um pouco da sua história. A igreja faz memória hoje a São Vicente de Paulo, que foi nascido na região da Aquitânia, na França, em 1581. Naquele tempo havia muitos pobres e desvalidos naquele país, por causa das guerras e das revoluções que acabaram com a vida de muitas pessoas, que quase apagou aquela população e gerou uma verdadeira multidão de crianças órfãs, de mulheres que infelizmente só tinham recurso da prostituição para sobreviver, de muitos enfermos, de famílias destruídas e pessoas abandonadas nas ruas. E foi vendo esse cenário que Deus inspirou o padre Vicente de Paulo, ele mesmo que vinha de uma família muito humilde. O Senhor o inspirou a iniciar naquele lugar uma grande obra de caridade, fazendo resplandecer aos mais necessitados a face misericordiosa do Senhor. Na paróquia que ele administrava, ele se deparava muito com a miséria do seu povo, porque muitas pessoas vinham ao seu encontro para pedir socorro, e isso o estimulava a ajudar a todos à medida do possível. Mas, em meio a uma viagem pastoral,
Padre Vicente, ele foi preso, foi vendido como escravo, vivendo humildemente, a serviço do seu patrão por 2 anos, até que foi libertado, após catequizar aquele homem, o seu patrão. E quando ele retornou à sua paróquia, ele decidiu encabeçar uma grande reforma no clero, por meio da qual realizou muitas obras de assistência social. Desse modo, o Padre Vicente acabou provando concretamente, com seu testemunho de amor e de solidariedade, que embora todos tenhamos as marcas das concupiscências em nós, do pecado em nós, a graça de Deus é capaz de superar todo o mal e fazer prevalecer a bondade do Senhor, a qual nós somos chamados e vocacionados. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o testemunho desse santo, que nasceu pobre, que foi escravizado, que sofreu vários ataques à sua fé, é como um grande clamor ao mundo, o clamor de que as nossas escolhas não devem ser guiadas por aquilo que de ruim nos acontece, mas que por graça de Deus podemos, como nos diz São Paulo, livremente optar por vencer o mal pelo bem. Eu quis contar um pouco da história de São Vicente hoje, para dizer justamente isso. Nós podemos escolher fazer o bem, nós podemos escolher, irmãos e irmãs, não ficarmos presos aos nossos problemas. Nós podemos escolher não ser vítimas da sociedade, não ser vítimas de nenhum problema, ao contrário. Nós podemos escolher usar as nossas dificuldades, como São Vicente fez, como combustível para fazer o bem e para levar o amor de Deus para as pessoas. Quantos milhares de pessoas no mundo têm sido assistidas pela Sociedade São Vicente de Paulo? Quantos e quantos benefícios homens e mulheres simples se reúnem nas conferências para doar tempo, para doar bens materiais e principalmente para doar amor. E eu fiz questão de contar um pouco da história de São Vicente, porque, meus irmãos e minhas irmãs, prestem muita atenção nisso. Assim como São Vicente, nós podemos tomar a decisão de abençoar a vida das pessoas, mesmo com o pouco que nós temos. Aqui na nossa cidade tem um lar vicentino que abriga os nossos queridos irmãos e irmãs, alguns até abandonados pelas famílias, pais, mães, que doaram sua vida, o seu tempo, e que hoje na velhice, se não tivesse um lar vicentino, eles estariam jogados, abandonados. E esse lar vicentino cuida tão bem dos idosos. Eu já tive, junto com outros irmãos, algumas oportunidades de ir visitá-los, levando alegria, levando canções, ouvindo histórias e vendo aquele sorriso. Sabe, gente, eu estou contando isso hoje para dizer para você, se você está passando um problema, se você não está encontrando força para reagir, se você tem se sentido mesmo vítima, como se a sua vida não tivesse sentido, como se você fosse a pior pessoa do mundo, como se ninguém te desse atenção, eu quero te fazer um desafio hoje, em nome de Jesus. Transforme isso num combustível, num impulso, para você sair da sua casa e ir no lar vicentino, e ir numa APAE, e ajudar alguém. Sim, mas você pode dizer: Paulo, eu estou precisando de ajuda. Mas é justamente isso, porque na minha vida isso acontece. Dos momentos que eu mais estou precisando de ajuda, o Senhor me manda é agir. O Senhor me manda é abençoar a vida dos outros. E olha, meu irmão e minha irmã, eu nunca vou esquecer uma cena que aconteceu na última visita que nós fomos no lar vicentino. Uma senhorinha, eu creio que durante toda a sua vida ela foi evangélica. E papai sempre gostou muito das músicas da harpa cristã, da Assembleia de Deus.
E eu conheci muitas dessas canções. Sendo católico, eu nunca desprezei esses louvores. Então, ali, eu comecei a cantar algumas músicas com ela e aquela senhora foi cantando. Nós cantamos várias canções com ela. E quando eu olhava para aquela senhora, eu lembrava do meu pai. E aquilo foi trazendo uma alegria tão grande. E nós tivemos experiências de jovens, adolescentes, que a partir dessa experiência de ir no lar vicentino, passaram a valorizar muito mais a sua vida. Passaram a valorizar muito mais os seus pais, a sua família. Então é isso que eu quero dizer para você hoje. Olha, São Vicente, que tinha tudo para desistir. Mas quando ele olhava aquela situação de guerra, de miséria, de pobreza, ele não ficou lamentando. Ele se colocou em ação, impulsionado pelo amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E revolucionou aquele lugar, e revolucionou o mundo todo. Nós somos chamados para isso. Você pode ter certeza, se você tomar essa atitude, você vai valorizar mais a sua vida. Você vai valorizar mais o pouco que você tem. Leve os seus filhos, leve a sua família. Chama as pessoas aí da sua comunidade. Vá visitar, vá ao encontro. Quando você souber de alguém que está passando uma necessidade material, espiritual, não espere os outros, dê o primeiro passo. Convide mais alguém para ir com você. Se for para montar uma cesta básica, monte. Se for para rezar com a pessoa, reze, abrace e doe um pouco de você. E você pode ter certeza, quando você sair daquele lugar, a pessoa que vai ser mais beneficiada vai ser você. Isso é uma certeza que eu carrego no meu coração, de experiências que eu, minha família, irmãos aqui da comunidade, nós já vivemos e vamos viver outras vezes quando forem necessárias. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus hoje, ela vai nos falar justamente desse desapego. Quando Jesus ele convoca os 12 e os envia. Mas quando Jesus envia, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Jesus dá a eles poder e autoridade para ir em seu nome. Os discípulos não estavam indo para a missão em nome deles próprios. Eles estavam indo em nome de Jesus. E por isso o Senhor os capacitou com a autoridade dos céus para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Nós somos chamados a ir em nome do Senhor. São Vicente foi chamado a ir em nome do Senhor. E quando nós aceitamos a missão, junto com a missão, nós levamos o poder e a autoridade do nome de Jesus. E é no nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que caminhar, que nós temos que ir. E eu digo para você, com toda certeza no meu coração, o Senhor quer usar a cada um de nós. O Senhor, quando Ele te chamou, Ele também te capacita, Ele nos capacita. E Ele nos dá essa graça de ir em nome dEle, de abençoar em nome dEle, de repreender o mal em nome dEle, e de proclamar a cura, de proclamar a libertação em nome do Senhor. E isso é um chamado de todos nós, porque com certeza São Vicente de Paulo enfrentou suas batalhas. Os apóstolos enfrentaram, os santos, os mártires da igreja enfrentaram. Mas diante das dificuldades, eles não se entregaram, eles não se renderam. Diante das imperfeições, eles não deixaram de testemunhar o nome do Senhor, porque eles eram guiados, eles eram impulsionados pelo poder do Espírito Santo e pelo nome de Jesus. Milagres foram realizados, maravilhas, conversões e a transformação do mundo que até hoje está acontecendo. E isso deve ser para nós um chamado, meus irmãos. Nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos nos entregar aos nossos problemas, nós não podemos nos fechar, nos isolar. Contrário,
Nós temos que abrir as portas. Nós temos que dar passos firmes, sabendo que o Senhor está conosco. E que, como a sua palavra disse, como São Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Hoje, então, nós somos chamados a tomar essa decisão. Qual vai ser a nossa atitude diante das adversidades e dos problemas da vida? Qual vai ser a nossa atitude quando vemos alguém sofrendo, quando vemos alguém necessitado? Ou nós cruzamos os braços, ou então dizemos, eis-me aqui, Senhor. E o coração do Senhor se alegra quando nós damos o nosso sim para Ele. E eu posso te dizer, meu irmão e minha irmã, sem medo de errar, quanto mais nós ajudamos o próximo, quanto mais nós consumimos o nosso tempo na presença do Senhor, ajudando as pessoas, mais curados nós somos, mais libertos nós somos. Sabe por quê? Porque quando o inimigo vê que nós não nos entregamos, ele vai fugindo de nós. É por isso que a palavra do Senhor nos diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E a melhor maneira que nós temos de resistir é dando o primeiro passo. É dizendo no nosso coração, Senhor, eis-me aqui. Eu tenho pouco. Eu estou passando esse e esse problema. Mas eu confio no seu amor. E eu sei que tem alguém precisando de mim. Tem alguém passando problemas maiores do que o meu. Então, Senhor, eu estou aqui. Pode me usar. E você pode ter certeza que cada pessoa que você ajudar, que cada irmão, que cada irmã, que você estender as mãos, as bênçãos do Senhor vão se voltar em muitas e muitas mais vezes, em forma de graça e em forma de vitórias na sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante da palavra do Evangelho e diante da memória de São Vicente e Paulo, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã nas suas mãos. O Senhor, quando nos chamou, o Senhor nos chamou para sermos essa grande família e para nós, Senhor, ajudarmos uns aos outros em todo sentido, para nós, em seu nome, abençoarmos a vida das pessoas. Por isso, o Senhor nos deu poder e nos deu autoridade. Eu quero colocar a vida de cada um hoje diante do Senhor. Esse irmão, essa irmã que está passando um problema, que está precisando de ajuda, sim, Senhor. Que o Senhor possa levar homens e mulheres, irmãos e irmãs, a abençoar a vida dessa pessoa. E que cada um também hoje seja chamado, Senhor, a doar um pouco de si, a doar um pouco do seu tempo, dos bens materiais, por menores que sejam, doar um pouco da sua vida, para levar vida para os outros. A exemplo de São Vicente e Paulo, que nós possamos dar o nosso sim, que nós possamos ser, Senhor, seus instrumentos. E como disse São Francisco, fazei de nós, Senhor, instrumentos da vossa paz. Senhor, que nesse dia, muitos sejam chamados, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a visitar alguém doente, a visitar um abrigo, a visitar aquele que está precisando mais, que possa levar o seu amor e que possa ser de verdade instrumentos do Senhor na vida dos irmãos e irmãs. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.